Olá, tudo bem? Meu nome é Ana e hoje eu vou ensinar como montar um enxoval de fralda de pano. Fofura, preciso de você, mamãe. Se você acabou de conhecer esse mundo de fraldas de pano, deve estar com muitas dúvidas, né? De primeiro impacto, realmente é tudo muito diferente. Então, nesse vídeo eu vou solucionar algumas dúvidas iniciais. Quantas você precisa comprar, como que você vai comprar, aonde você pode comprar, o que mais você vai precisar, além das fraldas, e talvez algumas coisinhas a mais. Para começo de conversa, a fralda de pano é composta de dois itens. O absorvente, que existem vários formatos de absorvente, e a fralda ou capa, tá? Existem vários tipos de fraldas e capas por aí, e sim há uma diferença entre fralda e capa, mas isso você vai conhecer em outro vídeo, e as diferenças de absorvente também. Então, basicamente, o absorvente vai absorver o xixi, né? Porque é uma quantidade líquida que precisa ser retida, e a capa ou a fralda vai proteger que esse líquido não saia para fora. Então, basicamente, a gente combina o absorvente com a fralda e fecha no bebê. As fraldas existem por tamanho, mas é mais difícil de encontrar. O mais comum do mercado é as tamanho único, ou também chamadas de TU. Essas fraldas adaptam normalmente de 3 quilos, 4 quilos, 6 quilos, para ser mais exato, até 15 quilos, mais ou menos, tá? Eu falo 6 quilos para ser mais exato, porque a gente pode tentar, e a gente tenta mesmo usar essas fraldas com bebês de 3 quilos, como o fabricante normalmente diz que cabe, mas muitas vezes elas ficam grandes. Depende do biotipo do bebê. Os absorventes normalmente já são TU e aí vão se adaptando conforme a criança vai crescendo. Porém, existe sim absorventes que são adequados para recém-nascido, fraldas que são adequadas para recém-nascido. Então, já para iniciar esse enxoval, eu diria que se você tiver condições de ter um enxoval RN, claro que não precisa ter a quantidade, né, ideal de um enxoval, mas pelo menos 5 fraldas RNs para que você fique mais tranquila aí no início, eu acho que é uma boa opção sim. E principalmente os absorventes que são adequados para essa idade, porque o absorvente normal para um recém-nascido fica muito volume. Se você não quer comprar absorvente só para RN, eu te indico que você compre fralda de algodão mesmo, que a gente usava antigamente, né, que ficou tão conhecida como Cremer. Elas são ótimas para usar em recém-nascido, aquelas grandonas também conhecidas como flat. O tamanho ideal que eu indico é 70 por 70 centímetros. Quando dobrada, elas vão ficar ótimas, tanto em recém-nascido como em crianças maiores. Então, já de início, eu te indico que 5 capas e 10 absorventes é o ideal para essa etapa. Claro que você vai combinar com as fraldas tamanho único também. Uma boa faixa aí dos bebês fazem um cocô a cada mamada, então a gente tem que trocar a cada mamada. Então, em média, aí são 7 trocas por dia. Então, fazendo esse cálculo, a gente precisaria de 7 fraldas para um dia. Porém, no dia seguinte você iria lavar, ou nesse dia mesmo, e colocaria para secar. Tem que esperar secar para daí poder usar. Então, na minha opinião, no mínimo 14 para começar tranquilo. Claro que eu já tive vários relatos de mães que começaram com 7, com 5, né? Mas na maioria desses casos elas revezam com as fraldas descartáveis. Eu comecei com 12, mas logo no começo já aumentei para 17, porque daí eu consegui umas RN, e aí fui aumentando, né, até chegar num número que eu achei ideal. Então, falando em número máximo ideal, de 35 a 40 fraldas, tá? Não precisa ter tudo isso. Você pode ter 20 a 25 fraldas e ficar absolutamente tranquila com isso. Qual é a diferença? Se você tiver 12 fraldas, você vai ter que lavar todos os dias. Todos os dias você vai parar para lavar uma levinha de fraldas. Se você tem 20 fraldas a 25, você já vai lavar a cada 2 dias. 3 dias como tempo. Se você tiver 35 fraldas, você vai lavar a cada 5 dias, 7 dias. Então, quanto mais fraldas você tiver, mais folga você vai ter de lavanderia.
Resumidamente, o mínimo ideal, umas 12 e no máximo 40. E assim, normalmente as mães começam com um número bem próximo do mínimo, ou pelo menos até 20, e se ela sente necessidade de aumentar, aí ela vai aumentando realmente esse número. Outros itens que eu considero bem importantes são os sacos impermeáveis, que é onde a gente carrega a fralda quando a gente sai com o bebê, a gente precisa fazer alguma troca, a gente coloca a fralda suja dentro do saquinho. O liner é bem interessante, principalmente quando o bebê entra em introdução alimentar. Eu tenho algum vídeo que explica um pouco mais sobre o liner. Ele ajuda na retirada do cocô. É um forrinho que fica sobre a fralda. Quando o bebê faz cocô, a gente tira esse forrinho e joga ele no lixo. E existem também os liners de Microsoft, que são os reutilizáveis, que ajudam também para não ficar mancha na fralda. É bem legal, eu super indico ter. É bem importante você ter a caixa também, para você guardar as fraldas sujas lá dentro, para não sair o cheiro para fora, não sair a umidade e também não entrar nenhum bichinho lá dentro. Como a gente já vai estar usando as fraldas de pano, tem que lavar tudo mesmo, eu acho super interessante você ter os paninhos lá para você, né, na hora de limpar o bebê, limpar com um paninho para não ter nada também que seja descartável aí nesse processo. E por último, já que a gente tá nessa pegada mais leve, né, de pensar que a gente tá dando mais saúde pro mundo, nosso bebê, eu indico que você compre as pomadas naturais. Existem um monte aí pelo mercado, mães que produzem essas pomadas. Então você pode, né, evitar de comprar em farmácia, em mercados, né, essas pomadinhas aí que existem, né? E recorrer a uma coisa que é mais natural, não vai estragar tua fralda e vai ser tão boa quanto. Agora, onde comprar? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Resumidamente, existem alguns sites que você encontra no Google mesmo. Muitas mães compram no AliExpress, você já deve conhecer. Se não, é um site chinês que também tem várias marcas. Existem várias marcas brasileiras, principalmente produtoras brasileiras, muitas mesmo. A gente tem um grupo de mães que produzem aqui. Eu super recomendo que, apesar de que você olhe para o mercado chinês, mas é bem importante que mesmo assim você olhe para o mercado brasileiro e invista em algumas marcas brasileiras também. Existem boas marcas brasileiras, também pode vir me pedir que eu vou dar minha opinião a respeito. E é muito importante a gente apoiar o mercado brasileiro. E uma outra forma de você comprar fraldas e de repente não comprar é fazer o chá de fralda online. Então existe também várias marcas brasileiras que dispõem desse serviço de chá de fraldas online. E muitas mães ainda estão fazendo esse chá sem nem mesmo fazer festa nenhuma. Tipo, eu não quero me preocupar com isso, sei que tem um monte de gente querendo presentear o meu bebê, então eu faço uma lista lá, solto o convite para os meus amigos. E aí, quem quiser comprar, comprou. Quem não quiser, beleza, também. Então, tá aí uma dica. E então, falar sobre preço é uma coisa bem difícil, porque existe uma variedade enorme de marcas, modelos... é muito grande. Mas eu vou chutar um valor versus o que eu já conheço de mercado. Uma fralda com 2 absorventes, que é o ideal, que eu sempre indico pra mãe ficar bem tranquila até o desfraude, é assim... uns R$60, mais um saquinho impermeável, 30 e vários, 40, dependendo do tamanho do saco, mais uma caixa. Essas caixas organizadoras também dependem muito da região. Eu acho que uma de 20 litros, 30 litros, que é o ideal, vai de 20 a 30 reais. E a pomadinha em torno de 20, 30 reais também. O liner é um pouco mais caro, geralmente ao redor dos 40 reais. Se você pensar em um enxoval super completo de 25 fraldas, mais 5 fraldas RN, você vai gastar em torno de R$1.800. Se você for pensar numa fralda descartável, você iria usar mais ou menos 5.000 fraldas. Levando em consideração que cada fralda sai a R$1, você iria gastar em média de R$5.000. É uma economia de... Sem falar que as fraldas descartáveis demorariam em média de 500 anos para se decompor. Eu acho que o prejuízo ao meio ambiente é muito grande, né? Algumas pessoas falam sobre a água. Para produzir fralda descartável também usa-se água, e é uma quantidade bem elevada. Esse é o enxoval para você usar desde o nascimento até o desfraude. Você pode montar o seu enxoval de acordo com o seu bolso, ou então tentar o chá de fralda e aí, se precisar, complementar. Eu desejo a todas boas montagens de enxoval,
que consigam aí montar um enxoval maravilhoso para o bebê. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tanto respondo as perguntas que estão aqui abaixo, posso demorar um pouquinho, mas sempre respondo, ou então entre em contato por WhatsApp, que eu também deixo na descrição, que é o que eu respondo mais rápido. Então é isso aí, até a próxima. Tchau! Tem algo que eu acho bem importante dizer, que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo, que é interessante de início de enxoval montar um enxoval com marcas diversas. Não sair comprando 20 e 30 fraldas de uma marca só, porque o sucesso com aquela marca também depende do biotipo do seu bebê. Porque bebês mais gordinhos se adaptam a um tipo de fralda, bebês mais magrinhos a outro tipo. Sem falar que tem também formatos de fralda do modo de fechar, do modo de usar, que algumas mães se adaptam e outras não. Então é interessante ter no mínimo uma variedade. Comprar 5 a 7 de um tipo, de 5 a 7 de outro tipo de fralda, para não fazer um enxoval completo de uma fralda só e de repente descobrir que aquele tipo de fralda não é o ideal para você. Aquele papel higiênico que você está fazendo. E